Então vamos lá, paz irmão, paz irmã, amigo. Eu sou o evangelista Rubenson Mundel. Estou hoje aqui para ministrar mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical na lição dos adultos. Chegamos hoje então à nossa terceira videoaula, que data do dia 15 de outubro de 2023. Você, querido professor, você, querida professora, meus parabéns. Hoje é o dia do professor. Então chegamos à terceira videoaula, a terceira lição dessa revista, que traz por título Missões Transculturais no Antigo Testamento. O nosso texto áureo está em Isaías 49:6, que diz: Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. A nossa verdade prática, o amor de Deus para com as nações, deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. A Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar aqueles que estavam e tinham se perdido. A nossa leitura bíblica em classe está no primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 17, versículo 8 e 9, e do versículo 17 ao versículo 22. Também está no livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 2 e 3. Vamos concluindo essa parte introdutória. Na lição anterior, vimos a natureza missionária de Deus por meio da sua relação com Abraão. Esta lição tem o propósito de considerar a nação de Israel como um povo escolhido, com um propósito missionário, e tomar como exemplo desse movimento missionário as narrativas bíblicas sobre Elias e a viúva de Serepta, e a ida do profeta Jonas a Nínive, e finalmente analisar as alianças de Deus com a humanidade a partir da nação de Israel no Antigo Testamento. Contudo, o conceito de missões, da forma como conhecemos hoje, não aparece com clareza no Antigo Testamento em relação à nação de Israel como povo escolhido de Deus. Então nós vamos falar nessa lição de número 3 acerca do plano missionário de Deus para com o mundo, partindo do prisma do Antigo Testamento junto com a nação de Israel. Para você que está sempre aqui, você amigo, amiga, irmão, irmã, que está semanalmente aqui no canal, eu sempre te peço, verifique se você já é inscrito aqui no meu canal do YouTube, deixe a sua mãozinha no like como forma de agradecimento, de gratidão. É sempre um privilégio ter você por aqui semanalmente comigo. Você, querido irmão, irmã, amiga e amiga que está chegando aqui no meu canal do YouTube pela primeira, pela segunda vez, quem sabe você estava pesquisando pela lição de número 3 e o algoritmo do YouTube te direcionou ao meu canal e você abriu essa videoaula. Eu não te peço nada nesse momento. A única coisa que eu te peço é que você assista essa videoaula até o final. E se alguma coisa que eu disser, algo que eu ministrar, se eu trazer aqui algum conhecimento que você ainda não tinha, eu abençoar assim a tua casa, a tua vida, a tua família, lá no final dessa videoaula, eu vou pedir para você considerar se inscrever aqui no meu canal do YouTube, mas agora eu não quero nada, eu só quero que você seja abençoado através dessa ministração. Aqui já está então o resumo prático, claro, e objetivo da nossa introdução. Eu já quero adentrar com vocês aos nossos tópicos. Vamos ao tópico 1. Tópico 1. Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. O tópico 1 ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles, o plano de Deus. O Senhor Deus planejou desde os tempos antigos que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. Isso está lá em Gênesis capítulo 12, isso está em Mateus 24, Mateus 28. Ou seja, a vontade divina era que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que a própria criação, ela faz menção, ela proclama a glória de Deus. Então veja
que ainda que o conhecimento não fosse satisfatório acerca da pessoa de Cristo no Antigo Testamento, a Bíblia vai falar em Salmos número 19, versículo 1, dizendo: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então é a própria natureza, a própria criação anunciando as obras magníficas de Deus. E assim a gente entende que Deus, ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da pessoa de Cristo, sendo assim salvos mediante a fé em Cristo e a graça que emana da cruz do Calvário. Glória a Deus. Já quero avançar contigo ao subtópico 2. Eu sempre peço, irmão, você que tem a sua revista, pegue a sua revista, seu marca-texto, seu bloco de nota, anote todas as referências que eu passo durante a lição, depois confira o texto, o que vem antes, o que vem depois, para que a gente não venha adentrar a nenhuma heresia, nenhuma falta de ética na citação do texto, na colocação da passagem bíblica. Eu também disponibilizo no nosso grupo do Telegram a aula em PDF com todos os textos que eu uso, todas as citações bíblicas que eu faço. Essa aula será disponibilizada agora a partir de segunda-feira ao meio-dia lá no nosso grupo do Telegram. E aqui abaixo na descrição desse vídeo tem os meus links de Instagram, WhatsApp e também do Telegram. Você pode clicar no link do Telegram, entrar no grupo e ali a gente tira dúvida, a gente conversa, e também eu posto semanalmente a lição da Escola Bíblica Dominical. Aleluia! Vamos em frente, subtópico 2, a falha de Israel. Os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos. Além de se preocuparem muito com a identidade racial e nacional, deixando de lado a vocação de ser testemunhas para Deus. Nesse aspecto, são muitos os relatos bíblicos que dão conta dos desvios dos israelitas, da sua desobediência, da sua idolatria e de seus pecados morais, que relativizaram a aliança com Deus. Entretanto, em meio a tudo isso, Israel não deixou de ser bênção para as outras nações. E por que isso? Aonde está esse texto? Gênesis capítulo 12, Deus vai fazer uma promessa a Abraão. Abraão é o pai da nação, e a gente vai ver que por meio dessa promessa, o mundo todo é alcançado. Vamos a ela? Gênesis capítulo 12, versículo 3 diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, entre a desobediência, a idolatria, o pecado, entre o desvio moral, ainda Israel continuou a ser bênçãos para as outras nações por meio das alianças que Deus tinha feito com determinados homens que vieram do meio de Israel. Vamos avançando, subtópico 3, a contribuição de Israel para o mundo. Apesar de suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Por exemplo, os judeus receberam e preservaram o Antigo Testamento, o traduziram para o grego, a língua mais usada naquele período, além de escribas judeus manterem viva a ideia de que um dia os povos e as nações ouviriam a palavra de Deus e responderiam a ela. Nesse sentido, Jesus Cristo, a palavra encarnada, veio de Israel como o Salvador do mundo. E dois textos eu quero citar aqui para concluirmos o tópico 1. O primeiro texto, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1, versículo 14, diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A melhor tradução vai dizer: e tabernaculou
entre nós, ou no nosso meio, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E Gálatas capítulo 4, versículo 4 vai dizer: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Oh, glória! Então veja a importância da nação de Israel para o mundo todo. Por meio de Israel, Cristo veio ao mundo. Ele veio nascido de mulher, sob a lei, para remir os nossos pecados. A Bíblia diz que ele veio na plenitude dos tempos e tabernaculou no nosso meio. E a Bíblia diz: aquele que crer em quem? Em Jesus, será salvo. Você pode bendizer a Deus, você pode glorificar o nome do Senhor, você pode levantar a sua mão e tributar a Ele uma palavra de adoração, de louvor e de gratidão. Glória a Deus. Então está aí já o resumo prático, claro, objetivo, com aplicações práticas para a nossa vida, casa, família e ministério do tópico 1. Eu já quero agora avançar contigo ao tópico 2. Tópico 2, o amor de Deus para com outras nações. O tópico 2 ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles, os olhos de Deus sobre todos os povos. Johannes Brau, erudito em missiologia, afirma que desde o início, Deus mantinha seus olhos em todas as nações e em todos os povos. Podemos perceber isso nos capítulos 40 a 55 do livro do profeta Isaías, na ida do profeta Elias a Serepta e no livro do profeta Jonas. Embora, deixa eu fazer aqui, abrir um parênteses, eu quero abrir, mas já vou fechar. Embora o amor, a escolha, a eleição de Deus no Antigo Testamento se deu em suprassumo com a nação de Israel, Deus nunca deixou de lado os outros povos, a se dizer, os gentios. Hoje, no nosso tempo, na nossa dispensação, existem 3 povos sobre a terra. Primeiro povo, a igreja. Segundo povo, Israel. E o restante dos povos, que não é igreja nem Israel, são denominados como gentios. Deus tem um pacto, uma aliança com a igreja, que se dará até o dia, como diz o livro de Romanos, até a plenitude dos escolhidos, dos eleitos entrarem. Aí se fechará a dispensação da graça e Deus voltará a tratar com o povo de Israel, aonde a Bíblia diz que esse período será chamado de tribulação. Então, um texto importante para a gente ressaltar o que diz no livro do profeta Isaías, o que fala sobre Elias em Serepta e também concernente a Jonas em Nínive. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 diz que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E Deus quer isso desde o início. Deus não quer isso agora. Deus tem um plano que foi feito e traçado na eternidade. Então a Bíblia diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Glória a Deus. Continuando ainda no finalzinho do tópico 1, diz assim: portanto, a preocupação de Deus para com as nações é clara e evidente no Antigo Testamento. Outro texto para a gente basear, amparar e fundamentar essa ideia da preocupação de Deus com todos os povos está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34, vai dizer: e Pedro, abrindo a boca, disse: reconheço por verdade que
que Deus não faz acepção de pessoas. Quem sabe o homem faz, quem sabe os obreiros fazem, quem sabe os encarregados fazem, os pastores fazem, quem sabe o ministério faz, mas a Bíblia diz, todavia, que Deus não faz acepção de pessoas. Você pode glorificar a Deus por isso? Vamos avançando no subtópico 2 do tópico 2. A viúva de Serepta e o profeta Elias. Serepta é uma antiga cidade fenícia, localizada na província sul de Sidom. Quando Elias profetizou a grande seca que haveria na terra e castigaria Israel, você vai se lembrar. Elias entra no cenário bíblico no capítulo 17 do livro de 1 Reis, e quando ele entra no cenário bíblico, a Bíblia relata que ele já entra com uma profecia nos seus lábios. A Bíblia vai dizer, então, que apareceu Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, e disse ao rei Acabe, que segundo a minha palavra, não haverá chuva, e nem o orvalho refrescará a relva. Então Elias entra no cenário bíblico com uma profecia em sua boca, e após ele profetizar, Deus manda então que ele se retire até o ribeiro de Querite. Querite na Bíblia significa lugar de separação. Deus então agora separa Elias do Querite, Deus trata com Elias, e após o período, a Bíblia vai dizer que o ribeiro seca. Então Deus manda Elias até a cidade de Serepta, porque lá existia uma viúva que iria sustentar o profeta Elias. Continuando ainda no finalzinho, diz assim, a mãe do menino, a viúva, falou, abre aspas, nisto conheço agora, que és tu homem de Deus, e que a palavra do Senhor está na tua boca, e é verdade. 1 Reis, capítulo 17, versículo 24. Dessa forma, Deus se tornou conhecido de uma estrangeira. E a Bíblia vai dizer que Elias ele vai passar um período de tempo na casa da viúva, e Elias também vai profetizar a essa viúva, e a farinha na panela vai multiplicar, o azeite na botija vai multiplicar. Então a Bíblia relata que tanto o profeta, quanto a viúva, quanto o filho da viúva, eles comem da provisão que Deus fez multiplicar dentro da casa de uma estrangeira. E assim Deus se fez conhecido, então, para o lado de fora das cercanias dos limites de Israel. Aleluia! Vamos em frente. Subtópico 3 do tópico 2. A missão de Jonas em Nínive. Jonas foi um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros. Não é por acaso que o tema do seu livro é, abre aspas, a misericórdia de Deus para com todos os homens. Mesmo não tendo um conhecimento mais claro sobre de que maneira Israel deveria abençoar as nações, Jonas recebeu a ordem específica de ir a Nínive para advertir aquele povo sobre o juízo divino que estava prestes a se abater sobre os ninivitas, como consequência de seus muitos pecados. Nínive, naquela época, era a capital da Assíria, uma nação perversa, cruel e imoral. Então perceba, deixa eu abrir um parênteses aqui também. Perceba que Nínive, ela era uma nação estrangeira. E sendo uma nação estrangeira, ela não servia ao Deus de Israel. E uma vez não servindo ao Deus de Israel, Deus não precisaria, de fato, ter nenhum tipo de preocupação com Nínive. Mas muito pelo contrário, Deus manda o profeta Jonas ir até Nínive, advertir aquele povo que a ira de Deus se abateria sobre eles. Então a Bíblia vai dizer que Jonas vai, e Jonas vai passar correndo pelo meio da cidade, pregando e anunciando o que Deus faria aquele povo. Por que eu digo correndo? Porque Deus não queria, ou melhor dizendo, porque Jonas não queria que Deus tivesse misericórdia de Nínive. O plano de Jonas era que Deus efetuasse a sua ira, que Deus condenasse
e matasse os ninivitas. Então a Bíblia diz que Jonas entra de um lado, sai do outro da cidade, rapidamente anunciando a palavra de Deus, mas a Bíblia relata que todo o povo vai ouvir a palavra e que o rei vai proclamar um grande jejum nacional como forma de arrependimento pela conduta daquela nação. Observe, vamos continuar. Um dos despertamentos espirituais mais notáveis da história foi quando o rei conclama a todos um jejum e a oração, e por isso o juízo de Deus não recaiu sobre eles. Então perceba que Deus já estava com o juízo decretado, mas que perante ao arrependimento do rei e da nação, Deus não vai operar o juízo naquele momento. E quem sabe eu falo para alguém, eu ministro para alguém nesse momento, que tem feito o que é mal aos olhos do Senhor, que tem praticado coisas que não convém a uma pessoa temente a Deus praticar. O que eu quero te dizer nesse momento é que se você se arrepender, confessar e orar, Deus está pronto a te perdoar. Deus está pronto a te salvar. Mas precisa partir de nós o arrependimento. E um texto interessante é o texto do próprio profeta Jonas falando com Deus. Jonas, capítulo 4, versículo 2 vai dizer assim: e orou ao Senhor e disse Jonas: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando eu ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, porque sabia eu que tu és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. O que Jonas está dizendo é: Deus, eu não queria ter vindo, porque eu sabia que se eu viesse e pregasse e proclamasse, e o povo desse ouvido, tu se arrependeria de destruir esse povo e não destruiria, porque tu é longânimo, tu é misericordioso, tu é benigno. Eu estou falando para você que Deus é longânimo, Deus é misericordioso, Deus é benigno, Deus é tardio em irar-se, e Deus está, quem sabe, abrindo a porta da oportunidade nesse momento para alguém que precisa buscar a Deus, se arrepender dos seus pecados, confessar as suas transgressões. A Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia, irmão. O evangelho ainda é evangelho de cruz, evangelho ainda é evangelho de arrependimento, evangelho ainda é evangelho de negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz diariamente e seguir a Cristo, o Filho de Deus. Irmão, o caminho ainda é estreito, irmão, a porta ainda é apertada, o caminho não passou por reforma, a porta não passou por reforma. O evangelho que eu prego, que eu ministro, que eu ensino, é evangelho de cruz, de sacrifício, de abandono de pecado. O evangelho que eu estou ministrando para você é poder de Deus para salvar a tua vida. Eu não estou aqui ministrando e nem te entregando chave de carro, chave de casa, chave de apartamento, não! Eu estou aqui pregando a Cristo, a eficácia do sacrifício, o poder do sangue, a misericórdia de Deus. Oh, bendito seja o Deus de Israel. Se você crer, Deus te alcança agora com poder, graça e perdão de pecado. Você pode levantar a sua mão e tributar a Ele uma palavra de adoração. Aleluia! Aí está então o resumo prático, claro, objetivo, com aplicações práticas para a nossa vida, casa, família, do tópico de número 2. Eu já quero avançar contigo então ao tópico de número 3. Tópico 3, alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. O tópico 3 ele tem 2 subtópicos. O primeiro deles, alianças de Deus. Com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Entretanto, Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida.
Eu sempre disse e continuo dizendo, irmão, irmã, amigo e amiga que me escuta, que me assiste, Deus não tem problema com o nosso pecado. Não, eu vou repetir, Deus não tem problema com o nosso pecado. Isaías 59 diz que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Não é entre Deus e nós, é entre nós e Deus. Até porque se Deus tivesse problema com o pecado do homem, Deus não teria ido ao jardim após Adão ter pecado. Mas quando Adão peca, Deus está lá na viração do dia, no mesmo lugar, na mesma hora, no mesmo momento, a procurar Adão. Quem não estava era Adão, mas Deus estava no mesmo lugar. E Deus continua no mesmo lugar. E aonde ele está, irmão Rubenson? Assentado em um alto e sublime trono. E se você clamar, Deus alcançará a tua oração e responderá com graça, com bondade e com misericórdia. Assim, ele estabeleceu algumas alianças com o homem, a fim de tornar conhecida a sua glória entre as nações e receber a legítima adoração. João capítulo 4, versículo 24, se não me falha a memória, diz que Deus é espírito e convém que os verdadeiros adoradores adorem ele em espírito e em verdade. Mas falando sobre aliança, que aqui está dizendo que ele estabeleceu aliança com os homens, eu destaquei 5 alianças que Deus fez durante o período do Antigo Testamento. Eu vou citar só cada aliança, mas eu não vou à frente até para não tornar essa videoaula muito longa. Mas aqui eu separei a aliança, eu separei aonde está registrado na Bíblia, e eu vou compartilhar esse PDF lá no grupo do Telegram. Então você que quer saber, se aprofundar, olhar e quem sabe perguntar alguma coisa a mais acerca desse tema, entre no grupo do Telegram. Lá vai estar essa aula em PDF com todos os subsídios bíblicos que eu uso. E lá você vai poder então achar as referências bíblicas acerca das alianças. Eu só vou destacar elas. A primeira aliança, a aliança com Adão, melhor dizendo. A segunda aliança, a aliança com Noé. A terceira aliança, agora sim, a aliança com Abraão. A quarta aliança é a aliança com Moisés. E a quinta aliança que eu destaco aqui nessa revista, nesse tópico, é a nova aliança que Deus fez com Jesus Cristo. Então você que quer as referências de cada uma dessas alianças, entre no grupo do Telegram e lá eu disponibilizo então essa aula em PDF. Vamos em frente? Subtópico 2 do tópico 3 diz assim: aliança incondicional e condicional. A aliança incondicional é uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça por um juramento irrestrito a conceder de sua própria iniciativa bênçãos para aqueles com quem compactua. Então, essa foi uma aliança que Deus fez com Abraão. Ele falou: olha, eu abençoarei os que te abençoarem. É uma aliança incondicional. Abençoou, será abençoado. Isso também condiciona o homem a buscar a Deus e querer tomar posse dessas promessas que Deus tem dispostas em toda a Bíblia Sagrada. Continua dizendo assim: a aliança condicional é uma proposta de Deus em que, num contrato condicional e mútuo com o ser humano, segundo condições pré-estabelecidas, ele promete conceder bênçãos especiais ao indivíduo, desde que esse cumpra perfeitamente certas condições, bem como executar punições precisas em casos de não cumprimento. Deuteronômio 28, vai dizer que as bênçãos do Senhor seguirão aqueles que fizerem o que ali está escrito. Então, como também a maldição alcançará aqueles que não cumprirem a lei de Deus. Terminando ainda no finalzinho do subtópico: assim, por meio de suas alianças, Deus firmou um compromisso com o rei Davi, de alcance mundial, que resultou no advento do Senhor Jesus como Salvador, enviado por Deus ao mundo. Observe,
Há uma declaração em Apocalipse do ancião que vai dizer, que Jesus é a raiz de Davi. Então, a declaração do ancião no livro do Apocalipse, dizendo que Jesus é a raiz de Davi, está fundamentada nas profecias do Antigo Testamento acerca do ministério do Messias. Tanto o profeta Isaías profetizou que um rebento brotaria da raiz de Jessé, e de suas raízes um renovo frutificaria. Isso está lá em Isaías capítulo 11, versículo 1. A mesma profecia ainda fornece mais detalhes sobre o ministério do Messias. Por isso lemos, abre aspas, naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como um estandarte para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Isaías capítulo 11, versículo 10. Quando o profeta diz raiz ou tronco de Jessé, ele está se referindo à casa de Davi. Jessé era o nome do pai do rei Davi. Mais tarde, o apóstolo Paulo interpretou essa profecia ao falar da obra de Cristo lá na carta de Romanos capítulo 15. O profeta Jeremias, o profeta das lágrimas, também profetizou dessa mesma forma. Através do profeta, o Senhor declarou, abre aspas, dias virão em que levantarei a Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e correto na terra. Jeremias capítulo 23, a partir do versículo 5. Através do ministério do profeta Zacarias, a mesma promessa foi renovada. Zacarias capítulo 3, versículo 8 em diante. Então a gente nota e a gente percebe que no Antigo Testamento, as alianças que Deus fez com determinados homens e as profecias que Deus usou homens para profetizar e declarar, vão todas convergindo na pessoa de Cristo. Cristo é o Filho de Deus que haveria de vir ao mundo, e veio, eu já citei, na plenitude dos tempos. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e tabernaculou no nosso meio. Para concluirmos, o texto do livro de Apocalipse interpreta as declarações dos profetas veterotestamentários e as aplica a Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro que foi morto, o leão da tribo de Judá que venceu, e também a raiz de Davi, anunciada nas Escrituras. Glória a Deus! Então está aí o resumo prático, claro, objetivo, com aplicações práticas para a nossa vida do tópico de número 3. Eu já quero avançar contigo à conclusão. Vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade. Seu alvo é revelar a sua glória a todos os povos. Por diversas vezes Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem de salvação somente para si mesmo, mas proclamá-la, abre aspas, entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Salmo de número 96 e verso 3. Essa é a raiz muito importante do Antigo Testamento para entender as missões no Novo Testamento. Tema para a próxima lição. E para concluir a lição de número 3, eu quero citar o texto de Marcos, porque a gente vai concluir falando já sobre a ordem de Deus à igreja, e na próxima aula, na aula de número 4, nós estaremos aqui falando então de missões no Novo Testamento. Eu quero que você esteja aqui comigo mais uma vez, vai ser uma aula tremenda acerca desse assunto. Marcos 16 e 15 diz, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será
condenado. Então está aí a grande ordem, a grande comissão de Deus para com a sua igreja. Agora não está mais sobre os ombros dos israelitas, não está mais sobre o povo hebreu, essa ordem, esse compromisso, essa responsabilidade, mas agora repousa sobre o meu e o teu ombro, levar a mensagem de Cristo, levar as boas novas a todos os povos, tribos, línguas e nações, para que o Cristo vivo da igreja seja conhecido e que por meio do sacrifício da cruz do Calvário todas as pessoas cheguem à salvação. Então está aí, meu irmão, minha irmã, um resumo bem prático, bem claro, bem objetivo da lição de número 3. Agora sim, quem sabe se tudo isso foi bênção na tua vida, se eu ministrei algo aqui que abençoou a tua vida, tua casa, tua família, se eu trouxe nessa aula algum conhecimento que você ainda não tinha, agora sim eu te peço, se inscreva aqui no meu canal do YouTube, deixe a sua mãozinha no like e, se possível, deixe um comentário abaixo dessa videoaula, para eu saber que eu tenho abençoado a tua vida, a tua casa, a tua família. Se não for pedir demais, envie essa mensagem, essa videoaula a uma pessoa que precisa ouvir sobre salvação, sobre a obra de Cristo, sobre a obra do Calvário, sobre o plano de Deus para a humanidade. Ficou bem explícito nessa videoaula tudo isso. Mais uma informação ainda, eu reforço dizendo que abaixo aqui dessa videoaula, na descrição dessa videoaula, tem o meu link de Instagram, para você que deseja me seguir no Instagram. Clique no link, você será redirecionado ao meu perfil do Instagram e é só clicar em seguir, você estará me seguindo. Tem também o meu número de WhatsApp, que serve única e exclusivamente para agendas e eventos, e tem também o grupo do Telegram, aonde eu posto o resumo das videoaulas, aonde a gente conversa sobre as lições da Escola Bíblica Dominical, sobre assuntos concernentes a toda a Bíblia Sagrada, aonde você pode me fazer todo e qualquer tipo de pergunta bíblica e eu estarei então respondendo isso no grupo do Telegram. O WhatsApp só para agendas e eventos, e o Instagram, meu perfil oficial, onde você pode me seguir nas redes sociais. Querido irmão, irmã, amigo e amiga que me assiste, o desejo da minha alma é que Deus abençoe a tua vida, é que Deus abençoe a tua casa, é que Deus abençoe a tua família, é que Deus abençoe as obras das tuas mãos, e que aonde você botar o pé, que Deus te dê por herança. Até a próxima videoaula. Graça e paz.